começar esse bate-papo aqui, já passando a bola para o André, com a pergunta mais óbvia, que ele já respondeu 1000 vezes, foi na rádio a semana, foi na TV a semana, e perguntaram a mesma coisa, vou perguntar de novo, que é como é que surgiu a ideia do livro. Boa tarde. Primeiramente queria agradecer a presença de todos aqui, em especial da minha família, minha esposa, do meu filho Miguel, dos meus pais, a Terezinha, do Juvenal, dos meus irmãos, todos os meus familiares, os amigos diletos do coração, alguns já foram embora, começamos mais cedo, todos estão aqui presentes, agradeço muito a presença de vocês, o prestígio, e dizer que é uma honra muito grande para mim poder lançar o livro nessa cidade, que de certo modo é muito especial, porque foi onde comecei a minha carreira como promotor de justiça e também onde lanço o meu primeiro livro, né, Diogo? Uma cidade que nunca na vida eu imaginei que eu moraria, né? Fiz a providência que eu viesse para cá, iniciasse como promotor aqui, lançasse o meu primeiro livro aqui. E sobre a pergunta, bem, isso aconteceu coisa de 5 anos mais ou menos. Comecei a escrever essa obra que iniciou num conto de uma história amplamente disseminada no sul do Brasil, sobre a história de um homem que, uma aposta de bar, disse que cravaria uma faca no túmulo de um homem amaldiçoado, estava enterrado no cemitério. Lá acontece um fato estranho e eu não vou revelar, como já falei na televisão, vai perder a graça. E depois de um tempo, depois de ter escrito esse conto, que eu achava que nunca ninguém havia escrito essa história, depois descobri que o Érico Veríssimo já tinha uma maneira mais sutil, falado no coisa de 2, 3 parágrafos, falou num dos livros dele. E porque eu escutava do meu avô, escutava do meu pai essa história, me impressionava muito quando eu era criança, quando adolescente. Depois, revisitando esse conto, eu pensei assim, por que não escrever a história do homem que estava enterrado no cemitério, que gerou toda a lenda de maldição do tesouro. E aí comecei a escrever um pouco, era para ser um outro conto e que acabou virando o livro do Bosque da Invernada dos Fundos. As ideias foram fluindo, a imaginação foi florescendo. Eu comecei, como se diz coloquialmente, comecei a me empolgar, porque se abriu um universo quase infinito de possibilidades, de descrições sobre os costumes, sobre o linguajar, sobre a fauna, a flora da Serra Catarinense, do meu oeste catarinense. E eu me deparei com a possibilidade de imortalizar, de certo modo, claro, não sou o primeiro, não fui o desbravador, tem outros autores muito mais qualificados que fizeram isso, mas de certo modo da região onde eu me criei, que foi em Curitibanos, e deixar registrado essa fauna, essa flora, os costumes, o jeito de falar, dentro de um enredo que, modéstia à parte, eu achei interessante. E depois, por sorte não, por quis a providência, que por um grande amigo, que nem é amigo, considero um irmão, por vários que estão aqui, que são meus irmãos do coração, até peço aí parentes para falar aqui, tem o Eduardo Gazola aí, queridão, que eu vou falar um pouco mais, temos aqui o Samuel Naspolini, meu irmão, meus irmãos biológicos estão aqui, mas os irmãos que a vida me deram, moram no meu coração profundamente. Samuel, Gazola, Daniel Emer, Tiagão Cardes aí, Temos aqui o Igor e a Raquel, que foram os amigos queridos que eu fiz aqui em Florianópolis logo. Descobri um atendimento do Ministério Público sobre uma questão ambiental que eu tinha um colega escritor chamado Igor Batista. Começamos a conversar sobre a história da cidade, eu me empolguei, eu fui descobrir que ele era professor de história do Colégio Murial, onde meu filho estuda, seu Igor aí, chegou agora, meu querido amigo. Começamos a conversar e
sobre história. Eu falei que eu estava escrevendo um livro, que estava ainda no tempo da edição. O Diogo ainda estava trabalhando a edição e aí ele falou, eu também estou escrevendo, já escrevi 2 livros, então nasceu uma bela amizade aí, de afinidade. E depois, com certeza, o Diogo Fontana, né, que nasceu uma amizade, começou pelo Gazola, que me apresentou o Diogo. Ficamos aí 1 ano e pouco, né, Diogo, em Hangouts e conversas em Skype, conversando sobre o livro, aprimorando. Foi o meu grande incentivador, meu grande mestre de escrita criativa, além de escritor, editor, brilhante, idealista, um grande amigo. Descobrimos várias afinidades, uma das pessoas mais cultas que eu conheci na minha vida, apesar da pouca idade, exímio e amplo conhecedor da literatura, não só brasileira, como mundial, dotado de uma escrita artística das mais belas que eu já conheci, que eu me inspiro, que é uma das minhas influências como escritor, e que está aí iniciando essa editora tão bonita, que está lançando os novos, lançou já o talento, né? O nosso amigo Luiz César Araújo, de Curitiba, agora lançando o Fábio Gonçalves, que ganhador do grande prêmio aí da Independência do Brasil, de literatura. Então, é uma honra muito grande, uma grande alegria. Acho que já falei mais, né, do que devia, né, Diogo? Fui me empolgando, deixaram o microfone para mim, eu me empolgo. Então, vou deixar o Diogo fazer outras perguntas, outros comentários aí, que ele é o mestre de cerimônias aí. Sim. Você falou dos outros livros aí saindo pela Danúbio, o que já saíram, 2 livros do Luiz César de Araújo, um livro de contos e um romance. O livro de contos se chama A Vida é Traição, o romance se chama A Sombra do Pai, e vai sair agora em março um outro livro, um outro romance também, literatura, chama Um Milagre em Paraisópolis, é do escritor de Diadema, em São Paulo, Fábio Gonçalves. E todos esses livros, juntamente com o do André, eles se encaixam na ideia de fazer uma restauração da boa literatura brasileira, porque nas últimas décadas a literatura brasileira não tem se mantido à altura do que já foi até mais ou menos os anos 60. Então a minha preocupação como editor e como escritor é fomentar e dar oportunidade para quem tem talento, para que a gente crie uma espécie de movimento literário que ainda não tem forma definida, não tem sequer nome, mas que já tem gente trabalhando nele. O André é um desses talentos e, apesar de ter a profissão dele, é promotor de justiça, pelo que eu percebi, uma das coisas que eu me empolguei foi que ele não vê a literatura como um mero adorno, como um diletantismo, né? Não é uma coisa só para fazer evento social, que nem a gente está aqui, tem uma seriedade maior do ponto de vista cultural. Então a minha pergunta é essa, você falou na entrevista essa semana, acho que na rádio ou na TV, que você vê a literatura como vocação. Queria que você explicasse isso. Antes de responder a pergunta aqui, também queria só fazer um meia-culpa que eu não citei entre os meus amigos do coração aqui, o Chesman Emerim, que é um grande amigo que eu fiz também de Sombrio aqui, né? E citar também o Vicente, que estava escondidinho aqui, veio com a sua linda família de 4 filhos, que é uma coisa rara de se ver hoje no dia a dia, né? Esse mundo tão, digamos, materialista, hedonista, né, de consumismo, um pai aí com 4 filhos, um mais lindo que o outro, inclusive um é muito amigo do meu filho, o Miguel. Desculpa se eu não citei todos aqui, né, mas agora eu vou citando todos, né? E, então, sobre a cultura, né, Diogo, eu acho que o livro, a princípio, a função da arte, sobretudo da arte literária, é entreter, dar oportunidade a uma pessoa num momento de tédio, um momento de ócio, de cansaço, muitas vezes, uma boa história para poder se entreter, para poder passar o tempo de uma maneira produtiva, por conta da arte, da bela escrita, procurar fazer uma escrita artística bela, que enalteça o belo, e também trazer a parte cultural. A minha literatura, a literatura que eu pretendo fazer, sempre já tenho outros livros, 2 livros praticamente prontos, e mais um que agora, terminando mais no próximo mês esse livro, vou escrever, que já é uma outra ideia também de ficção histórica. É isso, é trazer uma ficção, uma história, uma invenção, dentro de um pano de fundo histórico,
verdadeiro para que, além do entretenimento, a pessoa se enriqueça culturalmente, né? Tanto o linguajar, pelas palavras mais polidas, não que sejam inacessíveis, um linguajar mais clássico, como também, trazendo à tona o bom português, a nossa língua, bela língua portuguesa, que foi esquecida, tão maculada, tão agredida hoje pelos meios mais modernos. E também buscar reviver histórias que muitas vezes, sobretudo relacionadas à história de Santa Catarina, que estão um pouco apagadas no imaginário coletivo dos locais. Esse livro ele foi criado sob um pano de fundo da Guerra do Contestado, tendo como pano de fundo a história ocorrida na Guerra do Contestado, que se passa de maneira coadjuvante, mas aparece no livro, trazendo personagens que realmente existiram, com suas características essenciais, que tornaram eles importantes para a história, para que as pessoas, ao ler, na minha intenção foi essa, voltem a falar dessas pessoas que infelizmente os jovens hoje talvez não falem mais de uma maneira natural. Uma coisa é você ler um livro de história no colégio com uma obrigação por passar, tirar uma nota. Outra coisa é você ler um livro ficcional ficção e digamos, registrar isso na memória de uma maneira mais natural, né? Com imagens fortes, emoções fortes, né? Então é isso que eu vou procurar nos meus livros, procurar a parte tanto do entretenimento, mas também cultural, relacionado à história de Santa Catarina, né? Os projetos aí que estão caminhando tem esse fundo de história de Santa Catarina, né, Diogo? Como vocês já sabem. Você falou desse pano de fundo histórico, eu estava falando que não é mero diletantismo, você falou que é entretenimento, mas é muito mais do que isso. Quando você traz à vida lembranças da região do Contestado, do Planalto Catarinense, o livro ele não se passa atualmente, ele se passa em 1977, mas ele está enraizado na história catarinense, na história verdadeira. Às vezes até mescla. Quem é da região vai perceber nas descrições de paisagens, nas descrições urbanas, vai perceber locais de verdade, né? Então isso é algo que só a literatura faz. Além de registrar, trazer a vida como ela é, a frase do Nelson Rodrigues, né? A literatura retrata exatamente a vida como ela é, e em alguns sentidos ela é até mais viva do que a própria vida. E eu acho interessante você esteja fazendo isso, e quero que você fale pra gente os outros 2 projetos que você tem, também são do mesmo tipo. Queria que você contasse para eles quais são esses 2 projetos que você tem aí de livro. Tenho praticamente 2 livros prontos já, 2 outros romances que estão... Um pronto já, que vai ser analisado por meu editor agora, que é um livro que conta a história, aí passa em Florianópolis, conta a história de bruxas. Florianópolis é muito pródigo de história de bruxas, de feitiçaria. Então a história é um conto de mistério, que o filão que eu gosto de escrever. A princípio começa com uma descoberta de numa capela, uma capela cristã de uma praia, que não vou falar também onde é, uma descoberta arqueológica que embaixo dessa capela haveria pessoas pagãs, mulheres pagãs enterradas com um altar pagão, e rememorando a própria origem celta do povo português, os açorianos. Os açorianos são cristãos, católicos, mas quando vieram para Santa Catarina trouxeram muitos costumes pagãos dos celtas, dos feiticeiros celtas trouxeram isso. As histórias de bruxa vêm disso, vêm da Ilha dos Açores, na época da Inquisição, inclusive, que foram bem perseguidas na época, algumas supostas bruxas. Então a história fala sobre isso, e aí depois acontecem fatos estranhos, uma investigação policial, e vai desenvolvendo, toda dentro da ilha de Santa Catarina. Já está praticamente pronto esse livro. E o próximo livro, e o outro que eu estou terminando, é um livro sobre nazismo, sobre a grande campanha de nacionalização ocorrida na década de 40 pelo interventor Nereu Ramos, a mando do Getúlio Vargas. As pessoas aqui que são de origem alemã, como o Sander, outras pessoas, até a Raquel, Frank, tem outros, os italianos também,
sabem que os parentes sofreram perseguições muito aguerridas do governo, sendo proibidos de falar alemão, de falar italiano. As escolas, houve uma grande campanha de nacionalização das escolas, proibindo as línguas originárias nos colégios, mudando-se o nome dos colégios, né? De certo modo, houve excessos, né, inequívocos, duvidosos na época, mas esse combate que foi feito, de certo modo, foi justo, porque havia uma atividade, sobretudo, não tanto por parte dos italianos, mas uma mínima parte dos alemães que moravam em Santa Catarina, não todos, mas poucos, eles eram tinham relações muito estreitas com o nacionalismo, com o nazismo. Então, colégios que eram bancados pela Gestapo, professores escolhidos pela Gestapo, diretores. E então essa campanha visou combater isso. E o livro passa numa cidade alemã. Seria uma espécie de espião do Lara Ribas, que foi um comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, que é enviado para essa cidade alemã para descobrir alguma coisa estranha que está acontecendo lá, uma cidade pacata, com poucos alemães, e a história se desenrola lá. Aí ele vai, de uma maneira, digamos, para achar uma coisa e depois acaba descobrindo outra. Só que eu não vou contar, né? Porque aí vai perder a graça. Talvez mude também, não sei, né? Depois vou passar o crivo do meu editor aí, que tem um excelente gosto, né? Uma pessoa extremamente culta e de vez em quando ele dá umas sugestões interessantes, né? Que ficam ao meu critério, claro, como escritor, mudar ou não, mas muitas vezes até nesse livro eu acabei acatando porque eu achei que era mais interessante, né? Então esse é o papel do editor também, né? De até cortar as asas do cara. O cara tá escrevendo demais, tá se passando, ele diz, opa, baixa um pouco a bola aí, né? Volta para a realidade. Tá bom? É isso.